Estamos aí começando mais uma aula de manutenção de netbook ou notebook, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho do conector, famoso conector DC Jack, tá? Que é o conector DC Jack Power, né? Que é o conector de energia ou famoso conector de energia, tá? Esse conector ele tem como finalidade servir como entrada de energia para dentro do teu equipamento, tanto de um computador como um netbook, no caso esse modelo que a gente está usando, como também outros modelos do mercado, tá? E então a energia vai entrar onde a gente pluga o nosso conector do carregador, né? Então a gente tem o conectorzinho do carregador e ele é plugado dessa forma no jack, né? Então é o DC Jack Power, conector de energia, tá? Esse é o nosso objetivo hoje. Como chegar nele, como identificar, tá? Então isso é importante. Ele está localizado nessa extremidade, né? Perto da placa I/O, que foi o último componente que a gente andou trabalhando, e nosso objetivo é chegar nele. Tá, então eu vou mostrar o passo a passo de como chegar nesse conector, como substituir, algumas dicas para remoção, tá? E também comparando com outros modelos que tem no mercado, tá? Bom, primeira coisa que a gente vai fazer é remover a bateria, não pode esquecer desse procedimento nunca, né, pessoal, que é a energia do equipamento. Remover a energia, tanto conectada no jack quanto a energia da bateria, tá? Em que situações que a gente vai fazer a substituição dele? De repente o equipamento sofreu uma queda com o carregador e acabou danificando o conector lá internamente. Ele pode ter quebrado, pode ter arrebentado a parte dos cabos, né, por onde trafega a energia, e pode ter comprometido o funcionamento desse equipamento, tá? Desse conectorzinho aí. Então essas são situações que a gente tem que levar em consideração a verificação desse conector aí, tá? Bom, a primeira instância a gente vai remover ele desse equipamento, depois reconectar. É bem demorado, porque eu vou ter que remover todo o equipamento. Então eu vou ir fazendo aqui e depois eu tento adiantar um pouco o serviço aí para vocês, tá? Para não ficar muito grande o vídeo. Bom, pessoal, após ter removido aí os componentes básicos, né, eu removi então toda a parte de parafusos, né, removi os parafusos da parte traseira, né, esses 4 parafusos que geralmente ficam cobertos por uma proteção de borracha, né, removi os 4 parafusos internos do compartimento da bateria, removi também os da bateria, os da parte inferior, os 2 que ficam abaixo das proteções, ou seja, das patinhas, né, do equipamento, também removi. E aí agora eu cheguei aqui, né, cheguei na placa-mãe, cheguei na placa I/O, nos componentes que a gente já conhece. Só que o jack, ele fica localizado aqui, tá, nesse espaço, tá, aonde fica a alça que a gente usa para segurar o equipamento. Então ele tem uma área aqui, ó, e essa área justamente onde fica o conector DC jack, né, de energia do meu equipamento. Então eu vou precisar soltar agora essa parte, né, justamente onde ficam as dobradiças também do equipamento. Então eu vou precisar remover essa parte aqui. Tá, então para isso eu vou começar removendo esses parafusos aqui, ó, que geralmente a gente não remove, que são mais 3 parafusos que ficam no compartimento da bateria, que a gente não remove quando vai remover o touch, né, o touchpad ali no nosso sensor. Então eu vou remover esses 4 parafusos, esses 3 parafusos extras aí. Tá, deixar fechada a tampa ali, remover mais esses 3 pequenos parafusos, né? É bom, eles são exatamente iguais
ao padrão que a gente removeu aqui da parte interna, então a gente deixa junto lá, totalizando então 7 parafusos aqui nesse compartimento. Feito isso, a gente abre novamente aqui a tampa do display, né, da onde fica o nosso display do equipamento, né? E agora a gente vai precisar soltar 2 parafusos, tá? 2 na direita, 2 na parte esquerda. Então os 2 da esquerda ficam aqui embaixo do conector do display, tá? E também da placa EEPROM, que é a placa que está aqui, depois a gente vai conversar sobre ela, né? E a gente precisa remover esses 2 conectores aqui também para facilitar a remoção dos parafusos, né? Desse outro lado, tá? Do lado direito, a gente vai remover então aquele parafuso que tem a proteção de PVC, a gente removeu na aula anterior para a placa I/O, e mais o parafuso mais interno que segura a dobradiça, que é aquela parte responsável por esse movimento, que a gente vai ter uma aula específica também sobre elas, tá? Bom, vamos começar desconectando aqui esses 2 conectores, vamos identificar. Esse é o conector do display, por onde trafega energia e também os dados para o display, e aqui o conector da placa EEPROM, uma plaquinha que fica localizada mais ou menos nessa posição dentro do meu display, né? Então, vamos remover esses 2 conectores. Esses 2 conectores a gente vai fazer movimentos para a parte, né, oposta, a parte de trás, né, a parte direita aqui, remover ambos, e esse para a parte de trás em relação ao display. Então apoiei o equipamento, vou fazer esse movimento, tá? Pode ser com a chave se quiser, só evita de bater no equipamento, bater na placa, né? Tem micro componentes eletrônicos ali. Tá? Lembrando que esse modelo a gente usa como base, né, para outros modelos. Tá? Nem todos os modelos eles vão ser necessários remover essa parte, talvez o jack esteja no outro local, ele pode também estar integrado à placa, né, a placa mãe do notebook, e aí tá, também não seria dessa maneira, teria que usar outro método, né? Bom, expus os 2 parafusos aqui, tá? Agora eu vou desparafusar ambos. Esses parafusos têm a mesma espessura dos parafusos lá da parte traseira do equipamento, tá? Dessa forma eu estou soltando as dobradiças, tá? Cuidado em computadores e notebooks maiores, com telas maiores, tu corre o risco de começar a soltar e isso acabar empenando e danificando alguma das extremidades aqui. Tem que ter cuidado com isso aí, mantém seguro isso aí. Tá? Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, vou soltar os 2 parafusos em questão, aquele parafuso com a proteção daquele plástico, né, como se fosse tá? Fica protegendo ali o parafuso, tá? E mais um. Bom, dessa forma eu soltei as dobradiças. Tá? Então eu consigo agora fazer um leve movimento e soltar essa parte aqui, ó, do equipamento. Então essa parte aqui é o que eu quero soltar agora. Então é essa parte em questão aqui, tá? Para isso eu vou fazer um leve movimento, né, para soltar essa parte. Posso usar também a alavanca, que é o melhor, né? Bom, depois que a gente remover aqui os 2 conectores, no caso o conector do display e o conector da placa EEPROM, são esses 2 conectores, né? Display e da placa EEPROM, certo? Já posso notar, ó, que começa a levantar a base, né, que segura de metal, que é essa base, ó, da dobradiça, tá? Muito interessante antes de remover o lado direito, esse lado aqui, ó, tá? Esse lado direito tem que ter cuidado, porque existem 2 pequenos cabos que passam por baixo da proteção, ó.
do suporte da dobradiça ali, ó. Então esses dois minúsculos cabos ali, um deles é do microfone, que a gente já viu na placa I/O, e o outro é da placa da rede wireless, né? A placa Wi-Fi aqui, ó, pode notar. Então tem que ter cuidado na hora de remover. A dica que eu dou é remover essa placa I/O, tá? Ou seja, tirar a placa I/O, soltar esse parafuso aqui e remover ela para trás para facilitar essa parte de remover essa proteção, essa dobradiça aqui, esse suporte do nosso display, né, do lado direito, tá? Então essa é a dica que eu dou. Então eu vou soltar a placa I/O, vou soltar o parafuso ali que está parafusado junto com o aterramento do microfone, tá? E vou tirar a placa I/O do local ali, ó. A placa I/O tá fora. Feito isso, eu consigo agora soltar. Claro, não posso forçar muito essa parte, né, para não danificar o cabeamento, senão tem que trocar todo. Trocar o conector, trocar o dispositivo junto, tá? Então eu vou fazer lá uma leve alavanca, ó, e vou começar a soltar. Claro que não, isso depende, né, às vezes tu vai ter que fazer um pouquinho mais de força, né? Mas cuidado para não danificar nenhuma trava, nada, ou não ter esquecido nenhum parafuso. Mesma coisa do outro lado, ó. Isso, devagarinho. Ó, pode notar que ele sai inteiro, ó. Fica preso só por esse cabeamento. E dessa forma agora, ó. Pode notar. Ó, como é que ficou. Certo? E dessa forma eu chego lá no jack de energia, tá? Perfeito? Ó, vou deixar essa parte, tá, apoiada aqui, né? Perfeito. E eu chego no jack lá embaixo, o jack de energia, tá? Olha ali, ó, onde que ele tá. Ok? Mais um parafusinho, soltamos ele ali também, tá? Então tá aqui o conector. Eu vou colocar a chave de fenda por baixo, devagarinho, e vou puxar ele. Tá? E vou puxar ele para trás, olha ali, ó. Bem simples. Sem mistério nenhum, tá? E depois ele tá colado, né? Existe uma fita que é colada ali, ó, e eu vou descolar, no caso nesse modelo, descolaria, ó, tiraria ele ali. Soltaria mais uma fita aqui que prende e junta os cabos aqui, ó. Importante, essas fitas são para segurar, organizar o cabeamento. Passo por trás aqui onde estavam parafusadas as dobradiças, né? E eu consigo remover o jack inteiro. Removido. Ok? Então isso é muito... pode ser que tenha que fazer uma substituição de um modelo semelhante com esse, né? Então isso aí depende de cada. Esse aqui é um exemplo, né? É um trabalho bem árduo para chegar até lá. E tá aí, removido. Vamos recolocar ele de novo. Depois eu vou mostrar ali como testar. Tá, vou usar a mesma cola. Lembrando que no conector ele só encaixa da forma correta. Beleza, tudo ok. Vou parafusar o jack. Tá? Esse parafuso do jack é um dos mais, tá? Ou seja, é um dos menores que tem aí, tá? Tá na ponta da chave ali, ele é minúsculo mesmo, tá? Ok. Tá, vamos recolocar ali
a dobradiça, né? Vamos fixar ela novamente, seu local. Aí. Fixar dos dois lados, né? Essa travinha, né? Tem que fixar as duas, né? Segura aqui para endireitar, tá? Se tiver que endireitar alguma coisa ali. E vamos começar a remontagem, tá? Ah, uma coisa aqui, ó, nesse caso, ó, a fiação passa por trás da dobradiça, tá? Então ali na travinha a gente tem que sempre, antes de montar, colocar ela por trás. Aí, tá? E cuidado para não pressionar, né, essa base da dobradiça sobre os cabos, senão corta, danifica, tá? Então ele tem que ficar assim, ó. Ok? Então uma dica importante ali, viu? A fiação passa por trás e por trás ali não pode ficar entre o metal e a base de plástico do chassi do NET, senão vai cortar o cabo ali. Uma dica que tem que ter cuidado, tá? Tem que ter cuidado ali, tá? Importante isso aí. Bom, vamos colar aqui novamente a nossa fita, vamos recolocar a placa I/O. Lembra, a plaquinha a gente já fez a prática nela, né? É bem simples, já é conhecida de vocês. Vamos reparafusar a placa I/O com o cabinho de aterramento do mic, certo? Aí, prontinho. Aqui tá ok, ok. Vamos colocar os parafusos. Lado direito, o parafuso que fixa também a placa I/O. Aquele maior parafuso do NET, né? O mais largo de todos. Perfeito. E um da dobradiça, que é muito semelhante aos externos ali, né? Da parte de baixo aqui. Tá? Cuidado com o fio, tá? Vamos lá pro lado esquerdo, também mesma coisa, vamos parafusar os dois parafusos ali. Evitem de apertar muito os parafusos para evitar dano se tiver que refazer, né? Tu aperta demais, precisa desmontar porque errou um detalhe ali e aí, pô, vai ter dificuldade tu mesmo para... Bom, esse conector eu já mostrei para vocês, ele tem dois lados, um lado ele tem uma cavidade e no outro ele tem uma elevação, né? Isso é para evitar que a pessoa ligue e conecte ao contrário, tá? A dica aqui é alinhar ele, né? Deixar ele o máximo possível de alinhado com relação ao conector da placa e depois apenas empurrar devagarinho, tá? Que ele vai ir para o seu lugar tranquilamente, tá? Olha ali, ó. Tá, esse aqui o outro também, tá? Manda alinhar ele ali, alinha ele em relação ao conector e empurra para frente. Zero força, tá? A fiação também, pessoal, ó, tem que sempre deixar essa fiação bem organizada, evitar que ela fique, por exemplo, aqui nessas partes, porque isso aqui pode, com tu fechar o nó, pode cortar o fio e aí tu vai ter uma dor de cabeça, tá? Feito isso, é isso aí.